Primeiramente, eu queria saudar todas as pessoas que me acompanham nas redes sociais com uma boa tarde. Eu sou o professor Rafael Nascimento, dia 27/8 de 2026, às 15 horas e 3 minutos. Pois bem, pessoal, eu vou falar sobre um tema bastante discutido, certo? Principalmente nos movimentos gospels e protestantes. E é uma situação que acontece bastante, né? Que é o preconceito com os ateus no quesito de relacionamentos amorosos e também interpessoais. São duas situações que acontecem muito. E por que acontece tudo isso nessas relações amorosas e interpessoais? Por conta do apelo religioso, por conta do castigo divino. É ensinado nas igrejas protestantes que o relacionamento entre ateus e relacionamento entre pessoas cristãs é proibido, não pode existir, a não ser que seja um relacionamento de amizade por conveniência. Por exemplo, um protestante ele pode se relacionar sim com uma pessoa que não tem crença, apenas no quesito de amizade. E por que isso? Porque o líder religioso ou o líder imediato, ele simplesmente incita e faz com que a mentalidade dos próprios adeptos seja dessa forma. Porque é a forma dele garantir, primeiro, a questão do dízimo, é a forma dele garantir também aquele indivíduo dentro daquela igreja, daquele espaço de orações, etc. De ele não ser um indivíduo que possa ter a mente mais livre. Então, esses espaços religiosos sempre tem a influência do líder imediato, seja um diácono, seja um evangelista, seja um presbítero, ou seja, pessoas que particularmente se intitulam pastores, certo? E os pastores têm muito interesse, inclusive, na questão financeira e também de manter o indivíduo dentro do aprisco. Então, muitas pessoas que participam do movimento protestante, eles dificilmente se relacionam amorosamente com pessoas de outras percepções religiosas e outras percepções filosóficas. Dificilmente. Pode acontecer? Pode. Por exemplo, numa relação sexual sem vínculo afetivo, pode acontecer. Mas numa relação afetiva de longa duração ou um casamento, dificilmente, por conta do apelo religioso, por conta das travas religiosas, né, da doutrinação que é propagada dentro do seio protestante. Então, eu dividi esse, estudo que eu estou fazendo aqui com vocês, ou algumas indagações, referente a esse estigma que o ateu sofre na sociedade, né, o chamado ateofobia, né, o estigma anti-ateu. E esse estigma anti-ateu é enraizado em construções, por exemplo, culturais e na socialização religiosa. E existe mecanismo psicológico e sociais, inclusive desenvolvido dentro desse, desse campo de estudo. Ou seja, quais são as características que basicamente a gente vê mais de forma comunente nessas relações. Por exemplo, o viés de associação entre moralidade e religião. As pessoas terminam associando religião com caráter. E caráter não tem nada a ver com religião. Mas, infelizmente, devido à cultura, devido ao estigma também, devido à tradição que é passada para os adeptos e para os fiéis, sim, eles associam a religião com a moralidade. Por exemplo, em culturas hegemônicas cristãs, há uma crença, infelizmente, enraizada, que a gente chama isso da psicologia de intuição moral interpessoal, de que a moral dependa de uma supervisão divina. Sem a vigilância do Todo-Poderoso ou de Deus, certo? Ou ameaça do inferno, ou seja, ao mesmo tempo, sem a vigilância de Deus ou também dessa ameaça do inferno se fazer ações errôneas, né? Algumas pessoas, infelizmente, assumem erroneamente que o indivíduo que tem essa visão de mundo, certo, não possui um freio moral absoluto. Infelizmente, é isso que acontece. Existe a questão da desumanização razoável. O que seria isso? A desumanização razoável e a objetificação moral.
A partir do momento que um religioso, de fato, ele olha para uma pessoa que é agnóstico ou um ateu, ele enxerga o ateu não como um indivíduo com valores éticos próprios. Infelizmente, o religioso ele se acha superior. Então, ele quando se depara com um ateu, esse religioso não enxerga esse ateu como um indivíduo com valores éticos próprios, mas como alguém sem bússola moral. A pessoa reduz o próprio indivíduo ou outro a um estigma que ele tem como visão de mundo. E isso pode levar ao quê? Pode levar ao que a gente chama de objetificação afetiva. O parceiro que basicamente é ateu, ele é visto como temporário, não é o parceiro que você pode ter um relacionamento longo ou sólido, não. É o estigma que existe de fato, certo? Entre os próprios protestantes, e ao enxergar um parceiro ateu, né, que ele é visto perante ao próprio ciclo de pessoas ali como alguém que vai talvez passar ou vivenciar com essa pessoa apenas um relacionamento temporário. Ou esse indivíduo vai ser utilizado em momentos específicos, mas inadequado quando a gente vê a construção, por exemplo, de um projeto de vida ou um projeto de família. Então, esse estigma aqui, de fato, dentro da psicologia a gente observa, isso aí é evidente, principalmente quando você vê as relações amorosas e interpessoais. Você observa, sim, que há um estigma onde um parceiro que se classifica como ateu, ele é visto como um parceiro não para uma vida e um relacionamento sólido, mas ele é visto perante o ciclo dos religiosos como um parceiro temporário, alguém objetificado, que ele pode ser utilizável para, por exemplo, momentos específicos, mas inadequados, né, nessas relações mais sólidas para uma construção de um projeto de vida ou também de família. Por quê? Porque no entendimento, por exemplo, de um cristão, o cristão ele acha que a família perfeita, né, ele é o padrão cristão, ou a padronização cristã é que traz a família perfeita. Então, na visão do cristão, é impossível que um ateu ou um agnóstico ele possa construir uma família perfeita. Por quê? Porque a família perfeita ele tem que estar balizado, certo? Ou debaixo simplesmente da proteção de Deus. E para estar debaixo da proteção de Deus é necessário simplesmente que você faça parte de uma igreja ou que você tenha as mesmas convicções que aquele líder ou o ciclo que te rodeia. Então, é basicamente isso. Então, o indivíduo que não tem um projeto de família que é balizado pelas virtudes morais cristãs, ele não ama, ele não tem a moral sólida, ele simplesmente é uma pessoa inflexível, é uma pessoa que não tem, basicamente, projeto de vida, porque o projeto de vida é tudo. Todo projeto de vida que o indivíduo fazer, que não for debaixo dos preceitos do Deus cristãos, ele é demonizado. Está dando para entender? Mesmo que os próprios preceitos que esse indivíduo ele lance, certo, na sociedade, for similar ao próprio indivíduo que o interroga. Mas, infelizmente, existe esse certo preconceito dentro do ciclo e da roda dos protestantes e evangélicos. Então, no mais, certo, no mais, esse indivíduo que supostamente se relaciona com matéria, ou essa indivídua que se relaciona com ateu, esse indivíduo ele só pode ter essa relação com uma dessas duas possibilidades de pessoas se for temporário, se for um relacionamento a curto prazo, se for um relacionamento temporário, se for um relacionamento que basicamente é momentâneo, certo? Em momentos específicos, onde esse cristão ou esse crente ele está passando por dificuldade e usa esse indivíduo aqui que é ateu como muleta, certo? Ou simplesmente ele é inadequado para o projeto de vida porque ele não faz parte do mesmo pensamento moral que esse cristão ele defende. Basicamente isso. E existe também junto com isso a questão da pressão de conformidade social e familiar. O que seria isso? Pressão de conformidade social e familiar. É a pressão que esse indivíduo ele vai receber
dos adeptos ou colegas de igreja ou amigos de igreja para não se relacionar com uma pessoa que não tem crença. Por quê? Porque de fato essa pessoa não tem os mesmos valores, os mesmos princípios, e aí, mesmo que ele tiver sentimento por essa pessoa, ele basicamente vai ser atacado pelos próprios amigos que rodeia esse indivíduo. Os amigos dessa evangélica ou desse protestante, ele vai ficar sendo rodeado, ou simplesmente existe o que? A pressão dos próprios amigos de acabar com a relação, por conta dessa pressão de conformidade social e também familiar. E a gente vê isso dentro da psicologia social, e a gente explica que o medo da rejeição pelo grupo de pertencimento, no caso a família, a questão da comunidade religiosa que essa indivídua ou esse indivíduo pertence, ele gera forte ansiedade. Muitas mulheres, inclusive, inventam justificativas secundárias, ou seja, a questão da incompatibilidade de rotina, de falta de sintonia, mas na realidade não é essas duas situações, é porque o indivíduo não tem crença. E aí se inventa diversas desculpas, diversos motivos, diversas situações, certo? Para largar esse indivíduo por conta da pressão de amigos, por conta da pressão de pastores, da liderança, que não permite esse tipo de relação amorosa. Ou seja, onde pessoas podem até se gostar, mas existe a não conformidade com os valores e os princípios. Então, essa mulher muitas vezes que já está envolvida, certo? Essa mulher está envolvida naquele exato momento com esse indivíduo, ela recebe uma pressão dos próprios amigos, dos próprios colegas, dos próprios líderes religiosos para deixar essa relação. Por conta de quê? Da pressão social e da pressão familiar, certo? E aí o que acontece? O motivo da separação é basicamente a religião, os princípios e os valores, né? E aí se inventam diversos outros motivos para ocultar o verdadeiro motivo, que é o preconceito à não religião, certo? O receio da reprovação também social, o receio do estigma comunitário e assim sucessivamente. Então isso acontece muito entre os adeptos do movimento protestante. Outra situação que é muito evidente, né, é a questão da dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva é o quê? Estar com alguém cujas convicções eles confrontam diretamente a cosmovisão da parceira, no caso, né, a cosmovisão da parceira. Por exemplo, uma evangélica tem uma dita cosmovisão, a pessoa que é ateu tem outra cosmovisão. Então, estar com alguém cujas convicções confrontam diretamente a cosmovisão da parceira, no caso a mulher que é protestante, ela gera de fato um desconforto psicológico constante. A reconciliação entre o afeto pelo parceiro que ela pode ter, mesmo que ele for descrente, e os dogmas que ela aprende, que são aprendidos desde a infância, exige de fato um esforço mental que muitas pessoas, infelizmente, preferem evitar terminando a relação, por mais que ame o seu parceiro. Então, você vai ver muito protestante fazendo esse tipo de prática. Vamos supor que exista um relacionamento ali e esse indivíduo é ateu, essa indivídua ela é protestante. O que de fato acontece? Existe uma pressão, que é a pressão da conformidade social e familiar. Existe o que a gente chama da desumanização razoável e também a objetificação moral do próprio ateu, certo? É isso que acontece. Existe também o que eu falei lá atrás, mas torno a repetir, a questão da dissonância cognitiva, ou seja, esse indivíduo aqui, ele pode simplesmente estar ali naquele relacionamento, mas ele não tem direito de se expressar. Por quê? Porque ele, como ateu, se ele for se expressar, ele vai gerar um desconforto psicológico naquela pessoa que tem crença. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, a liberdade de expressão, que é garantida, inclusive por lei, dentro da relação entre pessoas que pensam religiosamente diferente, vai gerar um desconforto e um certo impacto. Por quê? Porque o religioso, ele acha que tem a liberdade de falar de forma aberta. Por quê? Porque ele está falando de Deus.
Então, porque ele está falando de Deus, que é basicamente um consenso, principalmente nas nações religiosas, certo? Ele acha que se ele tem direito de se expressar, o indivíduo que é descrente, ele não tem o mesmo direito. E aí, quando um religioso ele fala especificamente sobre Deus, sobre Jesus, sobre a vida, ele pode se expressar. Mas o ateu ou o indivíduo que é agnóstico, se ele também se expressar na mesma equivalência que o indivíduo que é religioso, ele sofre bullying, ele sofre travas, ele é de certa forma rejeitado, porque ele não pode se expressar da mesma forma. Porque ele não tem um apelo moral que esse religioso, ele não tem como padrão o Deus cristão. Então, a partir desse momento, ele recebe diversos ataques diretos e indiretos, há um desconforto psicológico a partir disso, e aí começam os atritos, também pela pressão da comunidade religiosa e também pressão familiar. Então, estar com alguém cujas convicções elas confrontam diretamente a cosmovisão, principalmente da sua parceira, que é mulher, ou do seu parceiro, sendo homem, gera um desconforto psicológico constante, né? E a reconciliação entre o afeto que essa cristã ou protestante ela pode ter pelo parceiro e os dogmas que essa protestante aprende desde a infância na igreja, pelo líder, pelo presbítero, pelo diácono, etc., né, exige um esforço mental, primeiramente, que muitas pessoas preferem, muitas vezes, evitar, terminando, inclusive, a relação, mesmo existindo sentimento. Outra questão que eu posso ratificar aqui é a questão da incompatibilidade de projetos e rituais de passagem. Por exemplo, casamento religioso, a questão do batismo de filhos, e rituais, por exemplo, comunitários, são pontos, ao meu ver, centrais na vida de quem possui fé. A previsão de conflitos futuros na criação dos filhos frequentemente serve como o quê? Serve de gatilho para o afastamento. Por exemplo, a gente vive em um país basicamente de Estado laico, certo? Sendo Estado laico, o Estado não pode interferir na crença ou na descrença de alguém. Ele é neutro, ou deveria pelo menos ser. Só que a partir do momento que existem alguns rituais de passagem que são aplicados, por exemplo, os rituais que essa mulher cristã aprende na igreja e ela quer repassar esses rituais de passagem para o filho. A incompatibilidade de projetos, por exemplo, o casamento religioso, o batismo de filhos, a questão dos rituais comunitários que ela pratica na igreja e quer repassar para a sua prole, que são pontos centrais na vida de quem possui fé. Então, embora a ética interpessoal não dependa da religião, a percepção social equivocada de que religião é sinônimo de caráter, infelizmente ainda atua como uma barreira bem significativa nos relacionamentos afetivos. E aí, como é que há essa explosão de informações que são aprendidas dentro do seio protestante, cristão, evangélico, e que há esse distanciamento com a pessoa, de fato, que não tem esses parâmetros? Por exemplo, na passagem de 2 Coríntios 6,14, frequentemente que está associada ou confundida em 1 Coríntios, existem diversas discussões sobre casamentos nessa passagem. E traz dentro dessa passagem a que a gente chama da famosa exortação: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem justiça, tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Então, dentro da interpretação dos crentes, eles consideram, mediante essa passagem de 2 Coríntios 6,14, né? E tem uma passagem de 1 Coríntios também 7, que fala inclusive sobre a questão do relacionamento, fala algo que faz parte inclusive dos dogmas protestantes, mais puxado para o neopentecostal, que é basicamente o seguinte: você não pode se relacionar com um ateu porque ele é injusto e você é justo. Por quê? Porque você tem o apelo divino do Deus cristão. Então, você sendo filho,
como crente, você é justo. E a pessoa que não tem crença é injusto. Não pelas ações, apenas pelo estereótipo. Tá dando para entender? Quem em comunhão tem a luz? A luz, os próprios protestantes, eles consideram que a luz são eles. E quem não faz parte dos dogmas, basicamente, que eles defendem como princípio ou como valores, certo? Estão nas trevas. Então, não pode um crente se reunir com um descrente, por conta que um está na luz, e eles consideram que eles estão na luz, e você que não tem crença, você está nas trevas. Dentro da psicologia e da sociologia da religião, essas diretrizes, elas atuam de forma profunda na psique do próprio adepto e do fiel. A questão, por exemplo, da internalização do medo e da separação, né? A questão da metáfora do jugo desigual, ou seja, dois animais de forças ou espécies diferentes tentando puxar o mesmo arado. Planta a ideia na cabeça do crente de que a união com o não crente gerará inevitavelmente fracasso, sofrimento ou desvio espiritual. Por quê? Porque muitas vezes essa crente é narcisista, porque muitas vezes essa crente acha que tem a verdade porque é crente, e o indivíduo que não tem crença, ela acha que o indivíduo não tem princípios, não tem valores e não tem moral. Está entendendo? Então esse indivíduo está nas trevas, ela está na luz, porque ela considera que detém determinados conhecimentos divinos que esse indivíduo não possui, certo? E aí se acontece basicamente questões do sofrimento na vida dos dois, acontece fracassos momentâneos, ou acontece, por exemplo, atritos constantes, é porque a causa do mal não é essa pessoa que é crente, é o indivíduo que é descrente, ou o indivíduo que está fora dos parâmetros religiosos. Então, tudo que acontecer de negativo é porque esse indivíduo ele não tem valor. Esse indivíduo ele não tem valor porque ele não segue os parâmetros morais que Deus quer para a vida dele. Existe outra situação que é a internalização de culpabilidade, ou internalização de responsabilidade, eu chamo de culpabilidade. Ou seja, para a mulher cristã, manter um relacionamento com um ateu costuma gerar intensa dissonância cognitiva e também um sentimento de culpa. Ela sente naquele exato momento que está desobedecendo a ordem divina expressa, a ordem de Deus, e que posteriormente invalida internamente as qualidades reais que o parceiro pode ter, que no caso é o respeito que ele deve ter para com ela, que normalmente ele possui, a questão do caráter, que ele com certeza muitas vezes ele possui, e a questão do afeto, que muitas vezes ele possui. Todavia ele não tem crença. Então todas essas virtudes terminam sendo jogadas de lado. Está dando para entender? A questão da pressão de grupos e também da rotulagem. A pressão de grupo, como eu falei lá atrás, a questão da pressão social, certo? A questão não só da pressão social, mas também da pressão familiar, certo? A comunidade, principalmente religiosa, ela frequentemente reforça essa passagem para pressionar o término. Cria situações, né? Por exemplo, o rapaz, ele fez isso e fez aquilo, sem ter feito. Larga esse indivíduo para ficar com esse rapaz que é mais adequado aos seus princípios. E aí há uma pressão, há um tormento por parte, inclusive, dos próprios seguidores, certo? A comunidade religiosa frequentemente reforça essa passagem para pressionar o término. O parceiro que, todavia, seja ateu, ele passa a ser visto pela comunidade religiosa não apenas como alguém de uma outra opinião, mas como uma ameaça à fé da própria parceira, no caso da mulher, ou um obstáculo para a salvação da futura família que esses dois, todavia, poderiam construir. Seria um tormento. Está entendendo? Então a mentalidade do crente é essa. Eu digo isso porque eu já fui protestante no passado, nunca concordei com esse tipo de visão de mundo, principalmente dos protestantes, mas é basicamente isso que acontece. Então, o parceiro que é descrente, o parceiro que é ateu, ele passa a ser visto por essa comunidade e pelos próprios amigos da própria parceira, não apenas como alguém de uma outra opinião, mas como uma ameaça à fé dessa parceira, certo? Ou também um obstáculo
para a salvação da futura família que posteriormente vai ser destruída pelos próprios amigos. Existe também a questão da tática. Essa daqui simplesmente é praxe. É uma situação que acontece bastante. E a questão da tática da mudança ou do dito afastamento. Quando não usam a desculpa para terminar imediatamente esse relacionamento, né? Essa parceira, por pressão de conformidade social e também familiar, certo? Quando ela não usa a desculpa para terminar imediatamente aquele relacionamento, muitos tentam um relacionamento com esse indivíduo que é ateu, na tentativa de quê? Na tentativa e na esperança de que esse ateu ele se converta, né? Ou seja, esse crente ou essa crente, ela não aceita o indivíduo como o indivíduo é. Ele que é ateu, ele pode aceitar ela como religiosa, mas o contrário, não. Então, acontece esse tipo de coisa e a gente vê isso dentro da psicologia, inclusive. Então, quando não usam a desculpa de, por exemplo, terminar imediatamente aquele relacionamento, muitos até tentam ter aquele relacionamento por conta de questão de sentimento mesmo, na esperança de converter aquele ateu. Ou seja, não aceita a pessoa como a pessoa é. Essa crente, ela quer doutrinar esse indivíduo. E quando essa evangélica, essa crente, ela percebe que a convicção daquele parceiro que é ateu é firme, a pressão do dogma, do julgo desigual que ela aprendeu na igreja se impõe, levando o quê? Ao fim do relacionamento, sobre a justificativa de quê? A justificativa evasiva para evitar admitir que a motivação real do término daquele relacionamento entre esse parceiro ateu foi o dogma religioso. E aí se inventa um monte de desculpa. A mulher diz que se envolveu com outro, que traiu. A mulher simplesmente afirma que esse indivíduo não tem os mesmos princípios e valores morais que ela. Ou que esse indivíduo é simplesmente uma pessoa de má índole. Que esse indivíduo não tem princípios e valores. Uma série de desculpas. Mas o real motivo não foi nada disso. O real motivo da separação dessa parceira evangélica com esse parceiro ateu foi o dogma e as motivações religiosas. Certo? Sobre o que? Sobre a pressão do dogma do julgo desigual. Tá dando para entender? Então, tudo isso acontece dentro das relações amorosas que existem, inclusive, entre o crente, a parceira que é crente protestante, entre o parceiro que é ateu. Acontece bastante. Entende? Principalmente pela pressão da própria sociedade. E da sociedade que, grande maioria, faz parte do consenso religioso. Vocês entendem o que eu quero dizer? Do consenso religioso. A parceira, ela tenta se afastar, ela tenta usar a desculpa, dizer que o cara não tem valores, dizer que o cara não tem princípios, dizendo que o cara é assim, assim, assado, porque de fato a real motivação dela separar dele é unicamente por conta das motivações e dos dogmas religiosos, da pressão, certo, social, da pressão social, né, da pressão social que acontece e familiar que acontece quando essa evangélica ou protestante se relaciona com a pessoa que é ateu ou ateia. A questão da incompatibilidade referente aos rituais de passagem e os projetos de vida. Por exemplo, a questão da pressão do grupo que a rodeia ou a dita rotulagem. Não importa as suas ações, importa o rótulo. Eu posso ser safado, eu posso ser cometer trambicagem, eu posso ser uma pessoa simplesmente ser um mau elemento, eu posso ser tudo, mas se eu tiver na testa eu sou protestante, eu sou cristão, é o que importa. Para o grupo que a rodeia é essa. Por quê? Porque mesmo troncha, essa pessoa tem um rótulo de cristão. Então, no entendimento do evangélico, é como se fosse assim: ele está errado, mas ele está debaixo das asas do Senhor. Então, se ele está debaixo das asas do Senhor, Deus vai consertar a vida dele. Entende? Deus vai consertar a vida dele. Já o outro não tem Deus na vida. Então, ele simplesmente não tem como consertar os seus erros morais. Então, o entendimento do religioso é esse. O entendimento do religioso, que basicamente é fanático por ter tal pensamento e tais atitudes, é esse. É por isso que quando você vê o histórico de pessoas que são extremamente religiosas, você não vê relacionamentos
amorosos com pessoas de outras religiões. E quando tem essa mulher que é religiosa, dificilmente ela coloca intensidade e coloca força para dar certo. Por conta do quê? Do apelo, meu amigo. Por conta do apelo religioso, da pressão social, da pressão familiar, da pressão do grupo que a rodeia, a questão da rotulagem, é basicamente isso. Certo? Infelizmente, tá entendendo? Eu digo isso porque eu já fui do movimento protestante e nunca concordei com esse tipo de visão de mundo. Mas a maioria dos pastores dentro das igrejas protestantes ensinam isso. E isso também faz parte da cultura dos evangélicos. Infelizmente, é esse pensamento. Então, muitas vezes, uma mulher evangélica, ela ama outro indivíduo ou outra indivídua, mas ela tem que se adequar, basicamente, a esse contexto que ela escolheu, que é o contexto e o padrão religioso a qual ela escolheu, que são os valores que coadunam com seus princípios, né, e projeto de vida. É basicamente isso. Entende a situação? Então, esse dito preconceito, essa questão da rotulagem, essa questão da internalização, essa tática de mudança e do afastamento, quando descobre que o indivíduo não vai mudar de opinião, não vai mudar de visão de mundo, não vai se converter à religião dela, a tática que é feita é a tática do afastamento. Eu me afasto para desapegar do indivíduo a qual eu tenho sentimento, para eu arrumar outro que se adeque aos meus princípios e aos meus valores. É basicamente isso que acontece. Então, existe muita ignorância, infelizmente, dentro do meio protestante, ainda nos dias atuais, mesmo em pleno século XXI, certo? E a psicologia, ela traz resposta a tudo isso. A psicologia, a psicanálise, ela traz, de fato, resposta a tudo isso. Eu espero que esse vídeo, de fato, tenha esclarecido diversos pontos que eu acho importantes, né? A relação interpessoal amorosa e esse preconceito que existe ainda nas relações interpessoais por conta de divergência religiosa, por conta de ignorância, por conta simplesmente por conta de preceitos ou que a gente chama de crenças limitantes. Por conta das crenças limitantes, muitas pessoas se separam, principalmente pessoas que são extremamente religiosas. Então isso acontece muito, né? E muitas vezes há muita desculpa, né? A tática da mudança é feito de forma constante entre os próprios evangélicos. A mulher conhece um rapaz, aí acha ele interessante, ele tem virtudes e valores e princípios interessantes e bons, mas essa mulher sabe que ele é ateu. Ela vai tentar convertê-lo, se ela não conseguir converter, ela vai inventar uma desculpa, vai se afastar, certo? Sobre outras motivações, mas o real motivo foi do afastamento foi a questão religiosa, do dogma religioso, que faz com que esse relacionamento não possa existir, seja proibido. Aí se separa. É basicamente isso. E é por isso que muitas vezes a mulher, não querendo se separar desse indivíduo que é interessante, que é um indivíduo com bons comportamentos e valores, ela termina dando um prêmio de consolação. Vamos ser amigos? Por quê? Porque a amizade entre um ateu e um religioso pode, o que não pode é existir relacionamentos. Então é assim que é ensinado no movimento protestante, é assim que é ensinado entre os pastores para com os seus membros, é dessa maneira. Ok? Espero ter ajudado. Aqui fica o abraço do professor Rafael Nascimento e eu espero que vocês me acompanhem nas redes sociais. Um abraço a todos.